Salve, homem do Brasil, homem do mundo, movimento Seja Homem. Ele descobriu que me ama. Frase emblemática. Essa frase, para eu poder contextualizar com vocês, para vocês entenderem onde eu quero chegar com essa frase. Essa frase foi dita por uma pessoa, óbvio, sexo feminino, 26 anos, e M-Sol. E vocês vão entender por que eu fiquei com essa frase na cabeça e resolvi fazer esse vídeo. Simples. Quando a gente se depara, através dos nossos estudos, através das nossas pesquisas, a respeito das M-Sols, que M-Sol, para quem não sabe, é mãe solteira, e as inúmeras formas como que elas se apresentam, você fica assim meio que, mas eu nunca vi esse tipo de situação, eu nunca vi essa mulher falar para mim, né, determinadas coisas. Eu tenho uma percepção diferenciada, a gente sempre vê isso. Só que, quando você estuda o meio da Red Pill, esse meio da machosfera, e que você se depara com a mulher falando isso, os insights começam a na sua cabeça. E você começa a fazer toda a ligação necessária. Por quê? O conhecimento ele é feito uma teia de aranha, certo? Existem várias formas que eles vão se agrupando e vão dar sustentação para que você possa ficar em cima e andar por cima do conhecimento. Então, eu sempre falo, você tem que ter as variáveis para poder entender todo esse, ou quase todo esse sistema, porque para você entender o sistema, como funciona, esse sistema que prejudica nós homens, você tem que ter outros conhecimentos, não é só dizer assim, eu entendi porque o grão-mestre Natan falou, eu entendi porque Dom Sandro falou, eu entendi porque o Coruja do Carvalho, o sobrevivente falou. Você tem que ter vários conhecimentos, e principalmente o conhecimento de psicologia evolutiva, o conhecimento do comportamento humano, e todas essas variáveis que acontecem no dia a dia, tá bom? Precisa de tempo de maturação para você entender, você precisa de livros para você ler, certo? E etc. Então, essa frase foi dita em um momento que eu estava assim, tô muito triste, né? Porque eu perdi eu perdi minha sogra, certo? Então, assim, estávamos todos nós lá e essa jovem falou essa frase. Aí eu fiquei só, né, escutando. Aí eu achei, mas por que a pessoa descobriu que amava ela agora? Eu vou dizer qual é o relacionamento dessa pessoa, que aí eu já sabia já. Esse homem maduro, né, que ela está se relacionando, já passou aí dos 40, mais ou menos, deve ser 40 e poucos anos. Ela, 26 anos. Essa M-Sol, 2 filhos já com mais de 10 anos de idade, imaginando, né, com uma menina de 26 anos, já com um filho de mais de 10 anos de idade. Então começou bem cedo a atividade pimba-pimba, certo? E a vida dessa pessoa foi uma vida de... eu tiro até como exemplo a Angélica. Lembra da Angélica? Do Luciano Huck? Ela disse o seguinte, está aí no podcast que ela fez com outras mulheres aí, ela disse assim, eu comecei a namorar com um ator aí que é apresentador também, que eu esqueci o nome dele, mas a Angélica você sabe o que é, né? Que era voo de táxi, você sabe. Ela começou a namorar aos 13 anos. Naquela época ela fazia, né? Ela era apresentadora de programa de criança.
E ela já namorava, pimba, com um camarada já bastante, né? Eu esqueci o nome do cara agora, um bonitão lá. E depois que ela namorou por esse cara durante muito tempo, ela deixou, e ela diz, Angélica, diz assim, depois que eu deixei ele, eu peguei um monte. Então veja que uma menina que começou cedo, aí voltando para a nossa realidade, essa jovem começou cedo, e depois do filho, né, nasceu, ela teve esse relacionamento com essa pessoa, gerou-se um filho, e depois ela deixou essa pessoa, né, jovem também, e aí começou, ó, o pimba-pimba, o carrossel, que a gente conhece pelo carrossel. Entrou em muitos relacionamentos, se soltou, né, se soltou na pista e já sabe o que é que deu, né? Futuramente, gravidez de novo. Pergunta de quem é? Não sei, não quero saber, tem raiva de quem sabe. Eu só sei que toda ação tem uma reação. Concordam comigo? E aí, essa menina, muito nova, mas com um currículo vasto de homens, tá certo? 2 filhos. Chega o quê? Na 20 e poucos anos, ainda frondosa, ainda que todos nós sabemos que a melhor fase da mulher, né, é justamente dos 18 aos 22 anos, que está numa fase com muito desenvolvimento de beleza. Se ela não se envolver com o meio, né, de luxúria, de tudo que a gente vê aí nesse meio, de bebida, etc., a menina conserva massa o corpo dela, mas não foi o caso. Muitos relacionamentos, principalmente com quem não presta, e aí o que é que acontece? Tudo bem, chegou a 20 e poucos anos, arrumou esse camarada, adentrou lá, né? E o cara foi dando algum suporte. Só que, quando você conhece a ficha pregressa da pessoa, principalmente nós homens, nós ficamos o quê? Meio que afastados. Se podemos seguir aquela regrinha de 3, quem não sabe que é a regrinha de 3, né? Come 1, 2, 3 vezes e joga, ó, bota para vazar. É o que melhor é feito hoje. Regra de 3. Então, mas de toda forma esse homem se envolve com ela de novo. E aí o que acontece? Chama ela para morar com ele, na casa dele, mas é aquilo que a gente já sabe da machosfera, da Red Pill, que mulheres que têm muitos relacionamentos, ela tem a hipergamia na cabeça e ela ela passa por uma desestrutura mentalmente. Por quê? Porque cada homem que ela passou, printa ela, registra ela, e aí termina o quê? O que é acontecendo? Essa mulher, além da hipergamia dela, ó, lá na estratosfera, certo? Ela não consegue, ela fica desensibilizada para com outros homens. E ela mesma não entende. Por quê? Porque não tem conhecimento suficiente para entender o que eu estou falando. Muitos que estão me vendo aí dizem assim, mestre, o que o senhor está falando, mestre? Então nós precisamos sim entender o conhecimento dos comportamentos, principalmente desde hoje. Então essa menina que se relacionou com muitos homens, ela fica desensibilizada para com esse tipo de homem. E não vai dar certo. Não vai dar certo. Pode ter certeza. Por quê? Hoje em dia as pesquisas dizem isso. E os relacionamentos, a maioria, em torno de 2 a 4 anos, ó, finda. Principalmente mulheres que passaram pelo carrossel. E foi esse caso. Só que chega um tempo que ela diz o quê? Entra a epifania. 26 anos ela está na epifania. Por quê? Porque ela não é mais aquela menininha de 18 anos que os homens olhavam mais. Ah, mas ela está na musculação, tá fazendo algumas atividades físicas, ajuda. Mas, assim, ela entra na epifania, de toda forma. E ela entra também, além da epifania, na balzaquice, na balzaca. Nas características das mulheres balzacas. Que hoje, a balzaquice está muito mais nova. Bom,
Honoré de Balzac, quando escreveu o livro de Mulheres de 30, foi em 1830 esse livro. Então hoje, essas mulheres estão chegando na Balzac muito mais cedo, não é 30 anos não. Tem meninas com 15 anos, hoje são Balzacas. As Balzactins. Então, pessoal, o que é que acontece? Vai dar certo? Não. Outra frase que ela soltou. Eu quero é que ele gaste comigo. Se ele quiser, ele vem aqui. Vocês acham que um homem com a idade já, né, madura, principalmente 40 e poucos anos, experiente, vai cair numa balela dessa? Vai não, filho. Ele vai usufruir você, até porque de toda forma você ainda é novinha, e depois vai ali descartar, porque você já tem filho, criança. Então você não é mais a mesma, entendeu bem? E ele vai dar preferência a meninas mais novas, se ele for esperto. Mas, os homens brasileiros, uma boa parte deles são carentes. E poderão, de alguma forma, cair nessa teia de essa mulher de 26 anos, que passou pelo carrossel, passou por todos aqueles traumas, culpa dela, culpa das péssimas escolhas que ela teve, não saber esperar, não saber se resguardar, vai ter que descontar, meu amigo, em alguém, e esse alguém é você. E é óbvio que o homem que foi esperto, regrinha de 3, embora. Porque para conviver com um tipo de mulher que vai querer descontar todos os traumas em você, Betinha, não vai dar certo, tá certo? Então, esse vídeo fica aqui, né, para orientar a todos, principalmente os mais jovens. Eu não faço vídeo para homens velhos, porque eu mesmo encontrei um mangina agora, um mangina que pensou, que só de falar com o cara dava raiva, mas tudo bem. Então eu não vou tentar passar informações para esse tipo de gente, porque é muito complicado passar informações para manginas, feministas, cavaleiros brancos. Eles não entendem, eles não querem entender, certo? Então deixam eles, ó, como diz o próprio Dom Sandro, quer se lascar, se lasca, certo? Fica aqui, mais uma vez, dá um like, compartilha e comenta o canal Movimento Seja Homem. Quem quiser colaborar com qualquer quantia, qualquer Pix, tá o Pix aqui. E quem quiser comprar nossa camisa, R$60. Massa, nas redondezas aqui eu entrego, ok? Movimento Seja Homem.